Bom dia, amigos. Mais um domingo, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um momento nosso e de vocês, do nosso culto matinal dominical. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco, nos dirigindo, que sejamos instrumentos dele nesse momento, nas nossas vidas e na vida de cada um de vocês. Eu vou iniciar lendo Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Nós vamos cantar uma música aqui, depois eu vou estar orando. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Vamos estar orando, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, a sua vida, a sua família, todos aqueles que precisam da sua oração e da minha oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã de domingo, em que estamos neste momento especial na tua presença, te louvando, declarando o nosso amor pelo Senhor e recebendo do seu amor por nós. Ó Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor enviou o seu Filho amado ao mundo, para que todos nós que nele cremos recebamos a vida eterna. Ó Deus, obrigada, Senhor,
porque a cada dia nós podemos nos alegrar no Senhor e que essa alegria esteja sempre conosco e onde estivermos, que possamos contagiar outras pessoas com essa alegria, com essa paz e com as bênçãos provenientes do Senhor. Ó Deus, agora queremos colocar a nossa vida, que sejamos usados pelo Senhor como vasos de honra, idôneos, e pedimos a tua bênção sobre os que estão conosco assistindo, os que vão ainda assistir. Abençoa a vida de cada um. Amém. Reveste, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, e que a cada dia estejamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus, da sua palavra, através da Bíblia, e que nunca venhamos negligenciar essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Ó Senhor, se tem alguém triste, alguém aflito, alguém enfermo, que as tuas mãos sejam estendidas sobre essa pessoa, que ela seja abençoada, curada e liberta de todo o mal. Dá sabedoria agora ao Michel para transmitir, Senhor, a tua palavra. E abre o nosso entendimento, a nossa mente, dá-nos sabedoria para reter essa palavra no nosso coração, na nossa vida. Obrigada, Senhor, pela semana que passamos. Fica conosco neste domingo e durante toda a semana. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja todos, irmãos e irmãs. Mais esse domingo. Domingo passado nós falamos o testemunho que Deus deu a respeito de Jesus Cristo, seu amado Filho. Hoje eu gostaria de trabalhar o tema, o testemunho que os discípulos deram a respeito de Jesus Cristo quanto à sua vida e à sua ressurreição. E o texto que eu gostaria de tomar como base está em João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, isto é, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, que nós falamos domingo passado, o lado em que foi traspassada uma lança no corpo de Jesus. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, veja versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Estavam dando um testemunho, porque Jesus apareceu com eles com a porta fechada. Vimos o Senhor. Mas o Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, aquele lado que eu falei, transfixado por aquela lança, de modo algum vou acreditar. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé:
Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Hoje eu quero falar sobre o testemunho que os discípulos estavam dando a partir da ressurreição de Jesus. Jesus ressurreto aparece logo em seguida. Passados 3 dias ele vem, ressuscita e no primeiro dia da semana aparece e se põe no meio deles. E diz que eles estavam com medo dos judeus, com as portas trancadas. Jesus põe no meio e diz: paz seja convosco. Ele não diz paz esteja com vocês. Ele diz paz esteja. Não. Paz seja convosco. O que ele quer dizer com isso? Essa palavra, essa paz esteja com você, é um estado de tranquilidade. Não é o shalom. É uma palavra no grego, ereme. Ereme significa tranquilidade, paz entre eles, entre os indivíduos, em que há harmonia, que há concordância de coração, concórdia, certeza da salvação e da ressurreição. É um estado de bem-aventurança. Bem-aventurado, vocês estão vendo algo que ninguém viu e vocês vão dar esse testemunho a meu respeito. Eu estive morto e agora estou vivo, ressuscitei. Estou me revelando a vocês para que vocês tenham fé e esperança, porque a morte não tem mais autoridade e vocês também que creem em mim têm a vida eterna e vão ressuscitar. Então ele estava falando agora sobre esse contexto de uma esperança, de uma vida agora que fundamenta. Por isso que depois você vai ver que ele não fala que eles estavam com medo. E ele aparece depois e fala com eles também. E o que é interessante é que nesse contexto, quem não estava junto com aquele grupo era Tomé. E o que nós vamos ver é o seguinte: quando ele aparece para esses discípulos que estavam com medo, ele mostra a sua mão. Diz que ele mostrou a sua mão, mostrou as 2 mãos, os sinais do cravo nas mãos, e ainda mostrou o lado aonde foi transfixada aquela lança que nós falamos a vez passada. Ele mostrou para eles. E diz que os discípulos se alegraram. É uma alegria indizível de poder ver alguma coisa que faz com que eles tenham realmente uma fé inabalável, porque começaram a ver coisas que ninguém pôde ver. E Jesus diz outra vez: paz seja convosco. E o que é interessante, quando ele fala agora a segunda vez, paz seja convosco, e não esteja, ele está falando assim: fiquem tranquilos, vocês creram em mim, vocês depositaram confiança, acreditaram, andaram comigo, agora estou revelando que isso aqui é uma verdade. E eles passaram a vivenciar essa verdade de uma maneira plena. E aí ele fala o seguinte, logo que ele fala, paz seja convosco, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês também ao mundo. Eu também vos envio. E dito isto, soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. E o que é interessante é que o Espírito Santo não tinha descido, mas diz João que ele já soprou sobre esses discípulos e eles começaram a dar o testemunho. Foi que ele falou depois: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas também na Judéia e depois em Samaria e até os confins da terra. Eles começaram fazendo esse testemunho dessa revelação que Jesus deu para eles e já trouxe o que é necessário: paz, essa tranquilidade, essa bem-aventurança de poder ser a certeza e a convicção que além da morte há vida e vida plena e vida eterna. Então ele mostra claramente a respeito e a importância da ressurreição. E soprando sobre eles, ele falou que eles agora estavam enviando para eles ser testemunho. E eles começaram a dar testemunho no grupo deles mesmo. Veja como é interessante. Só que ele diz no versículo 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Eu já vi pessoas fazerem consideração como que se você tivesse o poder de reter, de perdoar pecados.
Não é isso que ele está falando, queridos. Não é isso. Quando ele falou, são-lhes perdoados os pecados, e se você retiver, segurar, se você reter, se você impedir, se você não manter com você esse pecado, se você não libertar a pessoa, por isso que ele falou, se de alguns perdoardes os pecados, a palavra é anfieme, você deixa livre, você perdoa a dívida, perdoa o pecado, porque vocês têm o Espírito Santo agora. Então não fica preocupado em querer controlar, reter, e ele não está falando aqui de um poder para controlar o pecado e dar a quem eles querem ou não dar a quem eles querem, não é isso. Ele falou, se em vocês, se é condicional, se vocês perdoardes, eles serão perdoados, você será perdoado também. Porque na oração do Pai Nosso ele diz o seguinte, se vocês não perdoarem, veja como Jesus fala, o Pai também não vai os perdoar. Porque o perdão eu já expliquei, nós damos sempre perdão. Perguntou Pedro, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes? 7 vezes? Ele falou 70 vezes 7. Isto é, sempre. Perdoar sempre. E por que perdoar sempre? Porque primeiro vem o perdão, para depois vir o arrependimento. Então Deus nos perdoou enquanto nós não estávamos arrependidos. O nosso arrependimento encontrou um lugar seguro para se arrepender, sentindo o amor, a graça e o perdão de Deus, queridos. É isso que ele está falando aqui. Ele falou, se você retiver o pecado, ele vai ficar retido em você. Não é ter o controle sobre ele, porque a palavra que está aqui, ele está falando afieme. Ele está dizendo alguma coisa que é, deixa para trás isso, deixa a dívida, deixa tudo. Não tenta controlar, porque se você tentar controlar ou colocar, impor alguma coisa, você vai reter ele em você. E esse reter, está falando em crateu, que significa você vai segurar, você vai deixar ele preso, você vai tentar controlar isso, e não é para isso. Porque isso está sendo referido a você. Razão de Jesus ensinar o contexto da oração. Perdão sempre. 70 vezes 7, perdoar sempre. Para que o irmão encontre um lugar seguro para se arrepender. Mas o ser humano, não entendendo isso, ele espera o outro pedir perdão para dar o contexto do perdão, porque viu o arrependimento. Não, ele falou, perdoa sempre, que é a única maneira da outra pessoa se converter, achar um lugar seguro para encontrar essa conversão e o arrependimento na sua vida. João 20, 24 fala o seguinte, ora, esse ora é muito significativo. O João quis destacar esse contexto. Ora, Tomé não estava com eles. Quando eles receberam toda essa graça, paz seja com vocês. Paz seja com vocês, eu estou soprando o Espírito Santo. Perdoa sempre. Não guarda o pecado com vocês, porque quem tem o Espírito Santo não retém pecado, porque senão não tem o contexto do outro sentir um lugar seguro para se arrepender. Mas Tomé não estava com eles. E diz aqui, 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, veja, ele era chamado Dídimo. Dídimo significa duplo, par, o parceiro. Mas estava com eles, e Jesus, quando veio, ele não se encontrava ali. Aí deram testemunho. Todos eles falaram, vimos o Senhor. Não é eu vi, não foi uma pessoa. Todos que estavam ali, vimos o Senhor. Acredito até que ele tenha falado e repetido isso. Ele falou, paz seja com vocês. Vocês vão receber o Espírito. Mas o Tomé não estava lá. Jesus, quando soprou, Tomé não estava lá. E o Tomé, o que ele fala diante desse testemunho que os discípulos estavam dando? Ele diz assim, ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, veja, onde entrou o cravo, se eu não enfiar o meu dedinho ali, eu não vou acreditar. E se eu não puser a minha mão no seu lado, agora não é mais um dedo, agora é botar uma mão mesmo, porque o rombo que fez no corpo de Jesus foi muito grande, foi uma lança que entrou, não é um prego, foi uma lança. Ele falou, se eu não colocar a mão ali, naquele lugar da onde saiu sangue e água, eu não vou acreditar. Versículo 26. Passado 8 dias, uma semana depois, estavam outra vez ali reunidos todos os seus discípulos. Tomé
estava com eles. Estando as portas trancadas, agora não fala que eles estavam com medo. Veja como é interessante. No primeiro momento eles estavam com medo. Mas quando eles viram Jesus, se alegraram. Foi uma alegria indizível. Começaram a dar um testemunho entre eles. E principalmente para aquele que não estava, que era um parceiro deles ali. Agora é muito interessante entender. As portas estavam trancadas, Jesus agora vem e se põe no meio deles e fala o seguinte: paz seja convosco. Não é esteja, querido, é seja convosco. É esse contexto que ninguém pode tirar. Você está entendendo agora que a morte já está vencida, que a ressurreição é o fundamento de tudo na vida de um cristão e que você vai ressuscitar. Que esse corpo teu vai ressuscitar, porque Jesus mostra isso com a sua ressurreição. Aí ele diz que, logo que ele acabou de falar paz seja convosco, vira para Tomé imediatamente e fala: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui o teu dedo, você não quer? E vê. E toca. Chega também a tua mão e põe ela no lado que foi transfixado. E aí ele diz assim: Tomé, não seja incrédulo. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Senhor Deus meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Depois, esse testemunho foi sendo dado para outras pessoas. E muitos não viram Jesus, porque ele já tinha assunto ao céu, subido aos céus. Mas ele falou: vocês serão minha testemunha. E todo aquele que crê vai receber sobre ele a unção do Espírito Santo, como nós explicamos. O sangue de Jesus foi derramado e sobre esse sangue o Espírito Santo vem sobre a orelha, sobre o dedo da mão direita, sobre o pé direito. Já explicamos isso, para que a pessoa possa ser essa nova criatura, espírito vivificante, que vai expressar e testemunhar Jesus Cristo. E aqui ele fala: bem-aventurados que não viram e creram. Quem é que não viu e creu? Ele falou: todos aqueles que agora, ouvindo, não só o testemunho de Deus que nós falamos domingo passado, mas agora o testemunho dos discípulos que morreram por essa causa. Então não é um conto de carunchinha. Eles viram, testemunharam, viram a ascensão de Jesus, receberam o Espírito Santo depois, confirmando o que ele havia falado. E agora nós temos o mesmo Espírito que estava em Cristo e temos o Espírito Santo que estava nele, agora está em nós, para que a gente possa ser um testemunho vivo. É isso que ele está falando como um testemunho que ele falou para todos e especificamente para Tomé. E esse contexto da fé é interessante que ele usa uma palavra o seguinte: ele fala: chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo. A palavra incrédulo é apistos. Não seja infiel, sem fé, sem confiança em Deus e também nesse testemunho que os discípulos estão dando. Mas seja crente, isto é, seja pistos. O que é pistos? Fiel, verdadeiro. Alguém que comprometeu com a palavra, dizendo que o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Rei, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é o pastor, o Senhor é o guia, o Senhor é aquele que orienta, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. Quem fala assim tem que ver de tal modo porque entendeu como autor da salvação que Jesus o é. Ele entendeu agora e se torna fiel. Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Ele falou: então, baseado nesse contexto, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então Tomé nos ajudou muito a compreendermos esse testemunho. Eu quero dizer, queridos irmãos e irmãs, nascer de novo, já falei e vou repetir, nascer da água e do Espírito Santo, como fala João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo, para ser essa nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. Você deixa de ser esse contexto de alma vivente, que pensa só em si,
que busca os seus direitos, privilégios, méritos, e passa agora a ser alguém que é espírito vivificante, um filho de Deus e uma filha de Deus, que passa a oferecer aquilo que já recebeu, e não apenas reter o que recebeu. Agora você traz no seu corpo, não aquelas marcas de um corpo físico, que era do velho homem. Nós temos muitas marcas físicas que sofremos por causa da condição do velho homem. Machucados, feridas, sofrimentos. Agora não, ele falou, o corpo continua sendo o mesmo, mas as marcas que você traz agora no seu corpo são as marcas de Jesus, como Paulo disse, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 a 33. Paulo disse assim, eu quero que vocês não me molestem mais, porque eu também trago as marcas de Jesus no meu corpo. Paulo em 2 Coríntios 11, 16 a 23, fala que tem sofrido muito, ele tem sofrido perseguições, ele sofreu açoites. Ele fala, 40 menos 1, 39 vezes ele apanhou dos judeus por 5 vezes. 3 vezes ele apanhou com varas. Tudo isso ele estava falando que ele estava orando, pedindo para que as igrejas fossem fortalecidas, firmes. Então ele estava tendo agora marcas de Jesus. Ele não estava tendo marcas porque fazia coisa errada no seu corpo. Ele estava tendo marcas porque estavam vivendo o amor, vivendo a graça, revelando esse Cristo, o Evangelho. E por causa do Evangelho ele falou que eu tenho marcas. Em Gálatas 6,17, ele diz, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aqui, em Gálatas 6, ele fala que muitas vezes a gente precisa entender isso, que o espírito e a alma agora transformado está num corpo ainda, que não foi ainda transformado plenamente. Vai ser isso depois que morrer fisicamente. Mas agora ele está a serviço da alma e do espírito. Então ele passa a ser a expressão e não comandar a alma e o espírito a serviço do corpo, da carne. Você já ressuscitou com Cristo. Está escrito que o próprio Paulo já escreve. Está sentado nos lugares celestiais. Você agora tem uma nova vida. Agora você é um novo homem, um espírito vivificante, que traz também no seu corpo, como Paulo, as marcas. As marcas aqui, a palavra é estigma, de Jesus, homem. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que as marcas que ele está se referindo são as surras que ele levou, os sofrimentos que ele teve, que nós mencionamos. Não, não é isso que ele está se referindo. Ele está falando a respeito do amor ao Evangelho, o quanto ele está sofrendo. Foi isso que eu mencionei antes que ele falou. Então, é isso que ele está falando, que as marcas que ele tem agora são marcas de amor, não mais marcas de dor, de fazer coisas erradas, fora de um contexto da santidade. E não, agora sendo santo, ele sofre por causa do Evangelho e sofre pelos irmãos. E ele usa essa expressão em Gálatas de uma maneira muito interessante. Gálatas 6, de 11 a 16, ele usa isso, que ele já está crucificado com Cristo. E ele estando crucificado com Cristo, ele fala, já sou Cristo. Já não tem mais nada do meu eu. O meu eu já está crucificado com Cristo. Já morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Ele fala lá em Gálatas 6. Então eu não tenho nada a ver com o mundo. Mas o mundo, mesmo você não estando vivo para ele, o que o mundo faz? Ele pega uma lança como Jesus. Já que você está crucificado, será que você está morto mesmo? Aí o mal vem e fica te cutucando com uma lança para saber se você está morto mesmo. Sabe o que tem que sair de você ali? Sangue e água agora, como saiu de Jesus. Mas não é para purificar pecado. Não, é para dar continuidade ao que Jesus fez. Por isso que nós somos pequenos cristos para expressar o que ele falou. Vocês farão obras maiores. E não é pelo que você faz, e sim como você é, juntamente com os irmãos, produzindo uma transformação no mundo, querido. Como um filho e uma filha de Deus. Por isso que ele usa a expressão ser crucificado. Eu já morri para o mundo e o mundo morreu para mim. E o que é interessante, que a glória, agora ele fala assim, sou perseguido por causa da cruz de Cristo. Por causa da cruz. Eu estou derramando agora a minha vida, entregando a minha vida, porque eu aprendi com Jesus isso.
que agora eu tenho vida zoe para dar. Eu não tenho mais só a vida psique, como nós já falamos. E é claro que ele está se referindo aqui que essa condição de estar morto para o mundo, muitas vezes nós somos instigados para ver se realmente a gente não vai ter reações mais, mas sim ações como Paulo fazia. Paulo estava se referindo nesse contexto aqui de Gálatas 6, que ele estava identificado com a morte de Cristo na cruz e ressuscitado para ser uma nova criatura, isto é, um filho amado de Deus, para expressar exatamente o Pai onde ele se encontra. Veja como é interessante, lá no princípio, lá no Gênesis, quando Deus propôs na estrutura da criação formar o ser humano, ele fala que ele criou o primeiro Adão para que ele sujeitasse a terra e dominasse sobre os peixes, sobre as aves que há no céu, e diz que sobre os répteis e sobre aqueles que rastejam sobre a terra, mas nunca falou para dominar sobre o seu semelhante, sobre o seu igual, seu irmão. E ainda ele continua falando, ele fala em se sujeitar, que não é controlar. Sujeitar a terra significa colocar ela para fazer o trabalho que tinha que ser feito. E ele fala na sequência o seguinte, também ele disse para Adão, cultiva o jardim, esse lugar que você foi colocado, cultivar isso é trabalhar, é servir, e não vir para ser servido. E ainda mais, e guardar, é vigiar, prestar atenção, tomar cuidado para que o mal não adentre. E ele diz exatamente isso, sujeita a terra e as coisas criadas, mantendo-as, veja como é interessante, no propósito que Deus colocou para serem feitas as coisas. Cada coisa no seu devido propósito. E o próprio homem, como também tem uma parte da terra, que nós somos terra também, não só alma e espírito, mas terra, carne, ele tem que se submeter ao propósito para o qual foi criado. A mesma coisa que toda e qualquer criatura dentro da criação. E Jesus, veja, que é o verbo de Deus, ele vem e se faz carne e mostra para nós o que é restabelecer a unidade humana, isto é, voltar a ter a humanidade, a unidade humana. A ensinar o propósito de Deus para o homem, expressar agora como um filho o próprio Pai. Portanto, agora, com filho e filha de Deus, não corrompa essa singularidade única que você é e passe a buscar seus direitos individuais, méritos e privilégios, como nós já falamos. Para Deus, não há direito individual, mas há responsabilidade pessoal. Porque nós somos aquele echade que nós já falamos. Nós somos aquele que é formado 1 mais 3, e como o Pai é 1 mais 3, junto com o Pai e os irmãos que têm a mesma qualidade, fazer com que aconteça a graça, o amor de Deus e a justiça nesse mundo. Então, precisa de um contexto de santificação e não apenas de salvação. Você, como filho amado, filha amada de Deus, você foi revestido do Espírito Santo para ter a autoridade, não só para testemunhar, mas também para servir, inspirar, orientar, reconciliar, tanto você com Deus como outros com Deus. E Deus nos deu o ministério da reconciliação, como diz Paulo. Vamos entender isso um pouquinho. Lembre-se, nós temos a responsabilidade pessoal, porque não há direito individual. O direito que a gente quer buscar para si mesmo está fora do propósito da justiça de Deus, que é graça. Que a vida prevaleça sobre a morte, que o bem vença o mal, que a luz ofusque as trevas, e que de pequenas coisas se faz grandes coisas visíveis. Das pequenas invisíveis se faz coisas muito grandes e visíveis. Olha, eu quero chamar a atenção de um detalhe. Os homens, na expectativa para resolver os seus problemas, suas carências, seus conflitos, ou eles usam de um contexto de omitir, ou de um contexto de comissão, de realização do próprio mal. E na realidade, eles criam maneiras, projetos, estratégias que não vão resolver o paradoxo da vida. E muito menos resolver o problema que há no mundo. A maturidade pessoal e espiritual que a gente está falando, que a gente vai crescendo em santificação, em comunhão com Deus, para expressar a justiça em amor,
é entender e compreender a necessidade de vivenciar o propósito de Deus para o qual nós somos formados, para refletir e revelar Deus, sem ansiedade. E não procurar uma solução para ter o problema nosso resolvido. Eu vou dar algum exemplo aqui para ficar mais claro. Muitos querem pobreza zero. A gente já ouviu falar isso. Muitos querem fome zero. A gente até ouviu alguém já citar isso. Vamos avançar por uma fome zero. Outros querem cárie, como dentista, cárie zero. Outros querem saúde plena, que não tenha nenhuma doença, doença zero. Covid zero. Quem já não viu isso daí e põe um etc nesse zero. Tudo isso, quando você quer zerar alguma coisa, deixa o Espírito trabalhar. Deus disse o seguinte, que nós tínhamos que comer. Se você perguntar quem veio primeiro, a fome ou a comida, a gente às vezes acaba pensando, foi a fome, depois veio a comida. Não, Deus deu a comida e depois Ele proporcionou a fome para que, tendo fome, a gente possa comungar a comida que a gente tem e compartilhar essa comida. E a pessoa não entende isso. Eles acham que essa relação comida e fome é um negócio de satisfazer. Não é satisfazer, é para ter comunhão. Senão já teria resolvido muita coisa. Ele nem teria dado um homem que tivesse fome, nem plantaria um jardim para o homem comer. Não, ele não impediu de comer, ele impediu de comer alguma coisa para ele não ter comunhão. Só uma, que é uma decisão. E não escolha não, você pode escolher o que você vai comer do jardim. Menos de uma, ele falou. Isso é decisão. Então ele sempre dá algo decisivo para nós. Nós é que interpretamos impossibilidade de escolha. E é esse caminho é que a gente entra de maneira totalmente errada. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos querer zerar algo, como por exemplo, a fome. Vai gerar em você uma crise existencial e tende você a ter uma lise vivencial. Primeiro uma crise de existência e depois uma lise de vivência. Vai lisando a tua vida. Você vai esvanecendo na fé. Quando questionado sobre pobres, quando Jesus estava sendo banhado com perfume, chega o Judas Iscariotes, aquele que tinha bolsa e guardava o dinheiro, falou, por que não pegou o dinheiro desse perfume e deu aos pobres? Parece que é isso que Jesus estava falando mesmo. Parece que ele estava até certo. Jesus vira para ele e falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Deixa ela fazer isso. E aonde for pregado o evangelho, essa mulher tem que ser reconhecida que ela, nesse momento em que eu estou para morrer e ir embora, ela me ungiu antes da minha morte com esse bálsamo, esse unguento, esse perfume. Se você não entender que o próprio Cristo, e compreender que o próprio Cristo não só ofereceu, mas também ele permitiu receber as coisas, se você não entender e compreender que qualquer quantidade ou posse que você tem é dádiva de Deus e não lhe pertence, mas é para administrar, é para compartilhar. Isso Jesus mostrou muitas vezes nas Escrituras. Jesus, quando viu uma multidão, os discípulos começaram a questionar a respeito da multidão que estava lá. Eles estavam dando uma solução para Jesus. E Jesus, conversando com eles, falou o seguinte, o que vocês têm para dar para essa multidão? Onde nós vamos arrumar pão para dar a essa multidão? E eles não conseguiram olhar para Jesus como sendo o pão da vida. E cada um começou a dar uma solução. Veja como é interessante. E Jesus, quando recebeu a informação que tinha um menino que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes, ele disse assim, basta. Aí você fala, basta? 5 pãozinhos de cevada, não é nem um pãozinho de trigo, é de cevada, pão de pobre, que um garotinho tinha. E 2 peixinhos, ele falou, basta. Os discípulos pensavam em resolver os problemas de que maneira da fome? Primeiro, ou dispensa a multidão, Senhor, porque nós não temos dinheiro para comprar pão e nem dar pão para todo esse povo. A multidão é numerosa que está te seguindo aí faz algum tempo. Está acabando o dia, é bom já dispersar essa multidão e não assumimos a responsabilidade de dar nada para eles não. Vamos omitir aí, falar para eles, cada um vá para sua casa, coma, seja feliz. Então vamos dispensar a multidão, Senhor. Mas Jesus falou, não, nós temos que dar de comer para essa multidão. Segundo ponto, Jesus pergunta,
Aonde vamos arrumar pão? Aí Filipe, um dos que estava com ele, discípulo que o seguia, falou assim, contando assim por baixo, 200 denários de pão é pouco, Senhor. Não dá. Estão tentando resolver o problema com estratégia. E Jesus não está falando disso. Ele está falando de algo muito maior. Comprar pão para todas essas pessoas vai gerar ansiedade. Já gerou ansiedade. Como fazer isso? Vamos fazer uma missão, isto é, uma comissão. Uma comissão. Impossível para zerar e satisfazer esse povo que está com fome. Não dá para fazer isso, Senhor. Aí Jesus simplesmente ouve que o André fala, tem um menino aí com 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele falou, basta. Como basta? Ele falou, para qualquer milagre, isso é o suficiente. Jesus mostrou que o pouco abençoado, compartilhado, faz milagre, querido. Não é o quanto você vai comer que te vai saciar, mas é o quanto você vai compartilhar com aquilo que você já recebeu. É isso que vai te saciar na vida. Como o pecado, já falei, entrou no mundo por um só homem, toda a criação passou a gemer. Também nós passamos a gemer dentro desse contexto da criação, porque nós ficamos sujeitos à vaidade. Em Cristo Jesus agora, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus que somos nós, espíritos vivificantes, para ela ser redimida, querido, porque nós já fomos redimidos da condição da morte, e agora a natureza está morrendo, e a natureza está esperando, queridos, presta bem atenção, a natureza está esperando que os filhos de Deus agora se revelem para que haja o contexto da salvação, porque nós já fomos salvos. Romanos 8, 18 a 25. Você lê lá depois, você vai entender o propósito que Paulo está falando. Assim, os que foram convencidos pelo Espírito Santo, que é o nosso caso, a respeito do pecado, da justiça e do juízo, acabamos nos convertendo a Deus. E fomos, assim, pela graça, reconciliados com Deus e nos tornamos embaixadores dessa reconciliação para que o mundo reconheça e conheça esse Deus como único Senhor, Criador e Pai de todos nós. Por isso ele quer que a gente seja santo e perfeito, justo. Sede santo, sede perfeito como o Pai é perfeito, para que a gente possa voltar a expressar essa novidade de vida. Então o que é o novo? É voltar ao princípio como Deus assim havia proposto no princípio, tendo nós a imagem e semelhança de Deus, que Cristo agora trouxe e nós nos identificamos com ele para expressá-lo. Paulo em 2 Coríntios 5, 4, 5 fala que aguarda, Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 4, 5, fala que aguarda que o que é mortal, o que é mortal? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito já ressuscitaram para uma nova vida, mas o corpo ainda não. Então ele aguarda, esse corpo mortal, ele aguarda que seja revestido e absorvido pela vida, e a vida que ele fala aqui é zoe, seja absorvida, revestido e absorvido pela vida zoe, pois o próprio Deus nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo, razão de termos sempre bom ânimo. É isso que Jesus está falando, paz seja convosco, tenham bom ânimo, ser forte, corajosos, razão de termos esse bom ânimo, uma boa alma, porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Aprendemos isso com Tomé. Bem-aventurados que não viram isso, ouviram o testemunho daqueles discípulos e creem. 2 Coríntios 5,10 fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, queridos. Versículo 11. Assim conhecendo o temor do Senhor, versículo 14 agora, pois o amor de Cristo nos constrange, olha essa palavra, nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para não viverem mais para si mesmos, interesseiramente, buscando seus direitos, méritos, privilégios, e ele diz mais, mas para viver agora para aquele que morreu e ressuscitou,
Quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Razão de não conhecermos ninguém mais segundo a carne. Paulo continua falando lá. Nem mesmo o próprio Cristo. Pois quem está em Cristo é nova criatura. É isso que ele falou. Como uma nova criatura, agora eu quero expressar essa imagem e a semelhança de Deus. As coisas antigas, ele fala, já passaram. E eis que se fizeram novas. O que é o novo para Deus? Novo não é uma coisa inédita. Novo somos nós mesmos, agora, com esse corpo revestido da graça, vestido agora do Espírito Santo. Agora nós temos autoridade para voltar a ser a pessoa que Deus propôs no princípio da criação, tendo a sua imagem e semelhança que recebemos agora a partir de Cristo. Nascemos de novo. Eis, aí ele fala, o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Veja, ele estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, homem e verdadeiramente Deus, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justiça? Essa palavra é de Caio Suni. Primeiro tem um sentido restrito, dar a quem de direito, mas é restrito. Agora, o sentido mais amplo de Caio Suni significa justiça, ser uma pessoa aprovada por Deus, ser uma pessoa como Cristo, ser uma pessoa agora que tem a imagem e semelhança do que Deus havia proposto lá no princípio da criação, quando disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem perdeu a imagem e semelhança, e a humanidade perdeu essa característica. Jesus veio restabelecer isso, como diz 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Assim o Espírito Santo, em você, em mim, em nós, por você e através de você, é o que vai dar testemunho daqui para frente. Você não dá testemunho a partir dos seus pecados, querido, e nem imputa pecado em ninguém para mostrar que você é menos pecador. Não, o pecado já foi tirado, ele não foi coberto, ele foi tirado, e nós temos uma nova consciência para com Deus, para ver de uma maneira plena e enfrentar esse sofrimento. E agora as marcas que nós temos no nosso corpo são as marcas de Jesus, marcas de fazer o bem sem importar a quem. É isso que ele está falando aqui. Assim como Jesus nos amou, agora nós amamos. Assim como ele nos perdoou, veja, nós perdoamos. Nós não esperamos ninguém pedir. Não, nós já amamos, nós já perdoamos. Ah, mas tem que pedir arrependimento. Não, o perdão é para ajudar no arrependimento. O amor é para ajudar na transformação da outra pessoa. Por isso que o mundo está esperando que nós, os filhos e as filhas de Deus, se manifestem, sejam revelados. Nós não estamos revelando, nós estamos revelando religião, dogma, doutrina. Estamos brigando por isso, por instituições religiosas. Os homens perderam a noção do que é o evangelho, a boa nova, em que as pessoas vão ter que olhar para nós e falar, eu quero estar com esse povo. É isso que eles perderam, que era o princípio, quando eles estavam reunidos. Não tinham um templo para reunir. Eles se reuniam porque eles eram sagrado, porque estavam com o santo neles. Então, onde eles estavam, faziam o lugar sagrado. Então, o sagrado é aquilo que a gente fala, um lugar é sagrado porque existem santos lá. E nós temos o Espírito Santo em nós, e onde nós estamos, torna o lugar sagrado. Mas o lugar não fica santo, ele fica sagrado. E consagrado quando esses estão juntos para fazer com que esse contexto, desse amor, a gente passe a amar, fomos agraciados, agraciamos, perdoar, porque nós já fomos perdoados. E como ele se entregou por nós e veio por nossa causa, ele agora nos envia também para sermos o que? Um testemunho vivo para aqueles filhos de Deus e filhas de Deus que ainda não conhecem o Pai, conhecem apenas Deus e reconhecem Deus como o seu poder, como Deus, um divino, mas não conhecem ele como o verdadeiro contexto da criação de toda a humanidade, que de um homem só fez a mulher, não fez uma outra pessoa, não fez uma mulher, e dessa mulher gerou todas as pessoas a partir, só que aí foi gerando homens pecadores, natureza pecadora. E em Cristo restabelecemos uma natureza santa,
justa para expressar o próprio Deus. Esse é o nosso testemunho, querido. Então, o testemunho de Deus, vimos domingo passado. O testemunho dos discípulos foi que eles viram que Jesus, morto, ressuscitado, transfixado, aparece vivo, dizendo: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Creiam. Jesus não está blefando, queridos. Deus não está blefando com a gente. Isso vai se cumprir, creiam. Vocês vão passar por um cadinho, vocês vão passar por um tribunal, por aquilo que vocês fizerem de bem ou de mal com o próprio corpo. Não acho que vocês vão ficar livres disso, não. Por isso que ele adverte para que a gente possa fazer como Enoque. Andou com Deus. Não é só ter Cristo, não é só estar com Cristo, é andar com Cristo. E andando com Cristo, e como Cristo andou, em comunhão com o Pai e com os irmãos, nós não vamos ver a morte, nem passar pelo contexto da morte. E não vamos ver a corrupção da morte. Porque a morte não tem mais autoridade. É por isso que nós pregamos. É isso que ele está falando aqui. Para a gente ser um pequeno Cristo, isto é, um cristão, verdadeiramente expressando a imagem e a semelhança de Deus com a nossa vida. Vamos ter defeitos? Vamos ter, mas vamos ser perfeitos, porque vamos caminhar crescendo em santificação, em perfeição, para expressarmos a justiça de Deus onde nós estivermos. Que Deus abençoe, queridos, em Cristo Jesus, que a gente entenda exatamente o testemunho de Deus para nós, o testemunho dos discípulos para nós, e agora o nosso testemunho como igreja, para que as pessoas creiam que o Pai realmente enviou, e é o único Deus, que tem um único Filho, que é unigênito. Deus só tem um Filho homem, unigênito, e nele todos nós somos adotados, diz Efésios 1, capítulo 1, de 1 a 8. E esse contexto, antes da fundação do mundo, assim ele o queria, que nós fôssemos como Cristo. E agora estamos sendo restabelecidos. Quando Jesus falou, está consumado, restabelecido aquilo que o Pai queria lá no princípio. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em Cristo, nós estamos tendo essa imagem e semelhança restabelecida para expressar esse amor do Pai, essa graça e essa comunhão, não só com o Pai, com a Trindade, mas também com os irmãos, em Cristo Jesus. Deus abençoe, que a gente possa meditar mais sobre isso, refletir o quanto importante Jesus foi para cada um de nós, nos abençoando para sermos abençoadores, nos amando para amar igual Ele nos amou. Veja como é interessante, para agraciar como nós fomos agraciados, e para perdoar como nós fomos perdoados. Antes de pedirmos perdão, Deus já havia nos perdoado para acharmos um momento próprio para se arrepender, e é isso que fala, que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito faz com que isso aconteça plenamente para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Que durante a semana a gente possa ouvir de novo essa palavra, para que ela venha fixar em nós. Eu aproveito o horário que eu estou arrumando cozinha, fazendo alguma coisa, e ouço de novo, porque quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos reter essas palavras tão importantes para a nossa vida. Eu vou cantar uma música aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos todos filhos de Deus, queridos, todos. Uma família, unidos em amor, o amor que provém de Deus, amém, o nosso Pai. Senhor nosso Deus, amém, nosso Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esse período tão abençoado, amém, em que pudemos estar em comunhão com o Senhor, com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Sim, Pai, queremos estar cada dia mais fortalecidos na fé, amém, alicerçados, sim, no teu amor, amém, na tua inspiração. Sim, abençoa todos que estiveram conosco, amém, suas famílias, sim, estenda a tua mão, amém, a tua cura, a tua bênção, a tua libertação. E a todos que ainda ouvirão, sim, e que muitos venham ouvir essa palavra, amém, ó Deus. Tem misericórdia, alcança vidas, Senhor, sim, com essa palavra, sim, com este culto, sim, nós, pai, pedimos a tua bênção. Fica conosco, sim, e livra-nos do mal. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.